Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra, e estamos também no YouTube. E hoje chegamos ao nosso episódio de número 145, o último de 2022. Então quero aproveitar a oportunidade principalmente para agradecer a vocês que nos acompanham, todo esse trabalho que é feito aqui semanalmente no Talk to Biz é fruto de muito esforço, mas eu faço com muito gosto porque a gente tem um público aí fiel que vem acompanhando as nossas publicações. O Talk to Biz começou em 2019, lá atrás em 2013 eu tinha gravado uma temporada do podcast que na época se chamava Talk to Business, né? Num formato totalmente diferente, um formato de debate mesmo, com vários convidados ao mesmo tempo. Em 2019 eu voltei a gravar o podcast, aí já na época se chamava Business Drops, depois eu voltei com o nome Talk to Business e aí Talk to Biz, já nesse modelo de programas menores, quase sempre eu falando sozinho aqui, trabalhando algum tema, trabalhando algum conceito, e desde então estamos aí desde há 4 anos praticamente no ar. Não são exatamente 4 anos, porque o programa começou em agosto, que eu me lembro, acho que em agosto de 2019, mas a gente está há bastante tempo no ar. São 145 episódios, sem falar em mais de 30 episódios do Coin to Biz, onde eu falo sobre o mercado de jogos eletrônicos, o mercado de videogames, sem falar em alguns programas especiais, como a série Branding mais Consumo, com 4 episódios que eu gravei no início de 2021, sem falar em alguns programas que eu fiz falando do resumo das notícias da semana, também em 2021, que eu chamei na época de Talk to Biz Café, depois acabei aproveitando o nome para outros programas, sem falar agora nos episódios do Review, que eu tô gravando toda semana um comentário novo sobre as principais notícias, o que está acontecendo de mais importante aí no mundo dos negócios, sem falar nos vídeos para YouTube. Então é bastante conteúdo e conteúdo de qualidade. E eu tomo um cuidado muito grande para trazer conteúdo de qualidade, tenho sempre uma preocupação de checar as informações, de buscar para ver se aquilo que está sendo falado ali é o mais correto, sabe? Para não entregar qualquer coisa, porque eu entendo que a internet já está cheia de qualquer coisa. E o Talk to Biz, por ser um programa produzido por um professor, que sou eu, ele tem a obrigação, tem o compromisso de trazer informação muito mais qualificada. Enquanto a galera liga a câmera e liga o microfone por aí e sai falando qualquer tipo de bobagem, aqui a gente tem esse compromisso e essa preocupação muito grande de trazer informação qualificada. É óbvio que eu trago muito da minha visão de mundo, das minhas opiniões, das minhas percepções, mas sempre com tudo muito embasado, mostrando os livros, mostrando da onde saiu aquela informação, sempre trazendo um conteúdo que seja de muita relevância para você que está nos assistindo. Então, quero começar esse programa, mais uma vez agradecendo a você que acompanha o nosso trabalho. Quero aproveitar para dizer também que em 2023 a gente pretende modificar um pouco alguns formatos. Eu acho que esse modelo do review, do comentário semanal, é um modelo que está dando excelentes resultados. A gente vai continuar com esse modelo e possivelmente o Talk to Biz, que é o que eu tô gravando agora, que é o nosso podcast, o nosso tradicional podcast, ele vai ficar mais para questões conceituais, ou seja, eu vou deixar o review mais para comentar os assuntos quentes
ambientes da semana, e no Talk to Biz a gente vai usar mais o tempo para discutir conceitos, né, e refletir sobre conceitos e questões ligadas ao universo dos negócios, ao mundo da gestão, à estratégia empresarial, ao marketing, à inovação e todos esses temas que são correlatos e que a gente já costuma tratar por aqui. Então é isso, quero já começar esse programa agradecendo a vocês. E como último tema do ano, eu tinha prometido no review da semana passada que falaríamos sobre competição, muito motivados pela questão da compra que a Microsoft está tentando realizar, a compra da Activision Blizzard, e o quanto isso está sendo discutido no cenário norte-americano e no cenário mundial também. Como aqui no Brasil nós temos órgãos reguladores que controlam essas aquisições, lá nos Estados Unidos você tem também a FTC, Federal Trade Commission, que analisa essas fusões e aquisições para entender se aquilo ali vai ser benéfico para o mercado ou se pode ser prejudicial ao mercado. E aí eu trago como referência para esse bate-papo de hoje o livro Hipercompetição, do Richard Daveni. Esse é um livro já um pouco antigo, ele é de 1994. O livro do Daveni é um livro importante porque ele fala sobre os ciclos competitivos, né? Como é que a competição começa, como é que ela evolui, em que momento ela chega a um ponto ótimo, e nesse ponto ótimo normalmente o que se faz para que essa competição seja resetada, ou o que se deveria fazer, ou quais são as consequências para o mercado quando essa competição não é resetada, ou quando ela é resetada, você passa por uma grande inovação, uma grande mudança disruptiva, e aí aquele mercado muda e meio que recomeça o seu ciclo do zero. Esse é um ponto interessante da gente discutir, por isso eu quis deixar essa reflexão para o último programa do ano. Por quê? Porque no geral o senso comum nos diz que a competição dentro de um ambiente de mercado, a competição ela é positiva. Afinal de contas, num ambiente de mercado onde você tem vários agentes econômicos tentando vender alguma coisa e um público, de certa maneira, que é limitado, então em muitas situações você pode ter uma oferta que é muito maior do que a demanda, a competição seria a grande mecânica de incentivo para que esses camaradas se esforcem mais e consigam conquistar uma fatia maior desse público. Portanto, a gente sempre escuta por aí que esse ambiente competitivo, ele, no mundo dos negócios, ele é interessante porque gera essa dinâmica. Se eu possivelmente estou no mercado menos competitivo, a tendência é que essas empresas não tenham o mesmo incentivo para fazer produtos melhores, para atender melhor ao consumidor, para negociar mais. E aí é o ponto. O Daveni coloca muito bem essa questão, que ele chama de uma espécie de dilema moral ali em relação à competitividade. E aí, óbvio, é um autor norte-americano, ele fala muito mais da realidade norte-americana e uma realidade num contexto de tempo muito específico, que é ali final dos anos 80 e início dos anos 90. Então a gente não vai entrar nesse detalhamento, mas o que ele coloca no caso dos Estados Unidos, né, eles querem ser competitivos, porém para as empresas que fazem bem esse dever de casa e crescem em demasia, aí meio que o governo vai lá e quer punir essas empresas, punir essas empresas, porque olha, vocês se tornaram competitivos demais e por isso você não pode continuar nessa pegada, você vai ter que se quebrar, entre aspas, em outras unidades menores, ou essa fusão, ou essa aquisição que você está tentando fazer não vai ser aprovada. Ou seja, eu estou pegando o exemplo da Microsoft, mas isso já entrou em debate inúmeras outras vezes com inúmeras outras empresas, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, que os países lá e a União Europeia têm seus órgãos competentes para lidar com isso. E aqui no Brasil também nós temos o CAD, que faz normalmente essas análises e aprova ou não o processo de aquisição e fusão. E aí fica a questão, que na verdade ela foi levantada pelo Daveni, né? É para ser competitivo ou não é? E até que ponto eu ser competitivo não vai me prejudicar no futuro
Justamente porque aí eu me torno uma empresa grande demais, quer dizer, só é bom ser competitivo enquanto eu não ganho a competição. A partir do momento que eu ganho a competição, isso se torna um problema, porque aí eu passo a ser uma espécie de anti-herói, eu me torno naturalmente anticompetitivo. E eu acho que vale esse debate, primeiro olhando por uma perspectiva clássica. É claro que em cenários e mercados onde ainda estamos passando por um processo de amadurecimento, um processo de evolução natural, que qualquer mercado passa por ele, a competição ela é sim muito boa, porque na verdade vai estimular aqueles agentes econômicos ali que consigam otimizar suas entregas, consigam inovar, consigam negociar mais, consigam ser mais assertivos, consigam produzir melhor. Ou seja, a competição vai forçar com que todos aqueles players ali envolvidos tentem entregar resultados melhores. Portanto, nesse sentido, é óbvio que a competição é sim uma mecânica de incentivo poderosa. Olha, o fato de haver competição em um determinado mercado promove ou ajuda a promover a evolução daquele mercado. Quando eu não tenho competição em determinados mercados, aí aquele mercado possivelmente ele fica mais estagnado, você vai ter uma dificuldade ou vai demandar um tempo maior para aquele mercado passar por evoluções que em outros mercados, em outros cenários mais competitivos, aquilo aconteceria de forma muito mais rápida. Então sim, nesse caminho para o amadurecimento e para a evolução de um mercado, é claro que você ter a competição ali e deixar que a competição aconteça, isso funciona muito bem. A grande questão, e aí falando do ciclo competitivo, é que em algum momento, fruto do próprio amadurecimento desse mercado, você tem uma consolidação ali dos principais players, né, dos principais agentes econômicos que estão lidando com aquele mercado, eles vão passar por um processo de consolidação. E aí é natural também que alguns grupos fiquem maiores, porque eles começam a ganhar maior estrutura e começam a adquirir grupos menores. Dentro dessa perspectiva do ciclo, esse mercado, quando chega a um nível máximo de amadurecimento, o que acontece? Ele acaba se tornando anticompetitivo, não porque as pessoas tenham deixado de competir, mas porque um desses players vai se tornar tão grande e tão poderoso que ele vai ter muita força nesse mercado, vai ter muito poder de influência nesse mercado e logo tudo que ele fizer, ou quase tudo que ele fizer, pode soar como uma prática anticompetitiva. Então, o que esses órgãos reguladores eles tentam fazer? Eles tentam impedir que, nesse processo de evolução, que é bom para a economia e é bom para o desenvolvimento, eu não acabe caindo num cenário onde eu tenho alguns agentes ali que se tornaram poderosos demais a ponto de dominar o ambiente como um todo. E aí esses agentes, óbvio que vão defender os seus próprios interesses, e aí com isso eles podem tomar medidas que serão grandes barreiras de entrada a outros competidores. E aí nesse momento, a competição que era boa, ela passa a não ser tão interessante aí, porque essa empresa que cresceu, ou seja, ela se tornou competitiva demais, ela acaba virando um entrave, ela acaba virando um problema para que o mercado continue se desenvolvendo. Você vai me falar assim, Bruno, isso é loucura, né? Isso não parece coerente, mas na verdade é coerente sim. E até se a gente olhar para os ciclos competitivos e para os níveis de competição que o próprio Daveni coloca no seu livro, isso faz todo sentido, né? A gente tem as arenas da competição, como o Daveni coloca, inclusive eu já falei sobre isso em outros episódios e vídeos também do nosso canal no YouTube. Quais são as 4 arenas básicas da competição? À medida que um mercado evolui, você tem a questão de custo e qualidade, por quanto uma indústria consegue vender um determinado produto e o quanto de qualidade agregada ela oferece ali, a questão do timing e do know-how para desenvolver competências novas, para fazer evoluir o produto, você tem a questão das barreiras comerciais e as barreiras a partir de acordos legais que vão sendo negociados e vão sendo estabelecidos entre os agentes econômicos, e você tem as reservas financeiras, ou seja, o quanto um player tem de dinheiro é sempre um fator que tende a dificultar a vida de outros players, porque se um dos competidores tem muita grana em caixa, ele pode trabalhar no vermelho, ele pode operar muito tempo no prejuízo, ele pode passar por uma série de dificuldades e sobreviver a todas elas, enquanto o restante do mercado vai quebrar. A grande questão é que, na medida em que você tem uma
competição a nível global, como a gente tem hoje, e o Daveni já alertava para isso naquela época, essas arenas de competitividade, como ele chama, elas vão sendo rapidamente suprimidas, elas vão sendo rapidamente superadas. Então eu tenho um produto com custo ou com qualidade melhor. Isso rapidamente é copiado pela concorrência. Eu tenho maior capacidade de tomar decisões, de gerar produtos diferenciados, de inovar, que é a questão do timing e know-how. Isso também vai sendo rapidamente superado pela concorrência. Eu crio acordos, estabeleço barreiras comerciais, estabeleço barreiras de entrada, mas isso também vai sendo rapidamente superado porque os agentes econômicos vão agir em cenários complexos, então você não consegue mais ter um cenário muito bem controlado, onde todas as informações ali estão dadas e as pessoas não vão mudar de posição. Pelo contrário, o cenário é complexo, todo mundo negocia com todo mundo, portanto as barreiras de entrada duram por algum tempo, mas não conseguem reter a forte concorrência por muito tempo. E você tem a questão das reservas financeiras, que um grupo pode ter uma reserva muito grande, mas é improvável que ele tenha uma reserva tão grande assim que não permita outros grupos virem ao seu embate. Na verdade, mesmo em mercados onde você tem um predomínio muito grande, como a gente falou no review dessa semana do Google no mercado de buscadores, tem mais de 95%, 97% desse mercado, mas ainda assim você tem outras empresas concorrendo com o seu buscador. Portanto, o que o Daveni coloca é que no cenário atual, essas barreiras competitivas, elas são erodidas com muita facilidade, e isso é ruim, porque na verdade, não só o Daveni, mas uma série de outros autores vão considerar que o melhor negócio, o momento em que a empresa consegue fazer mais dinheiro é quando ela assume o comando absoluto dentro de um determinado mercado. Enquanto você está no cenário ali de competição extrema, todo mundo disputando por espaço, ninguém consegue ganhar dinheiro de verdade, na visão desses autores. A partir do momento que uma empresa conquista o predomínio e ela tem maior participação, uma marca mais forte, enfim, né, ela assume a liderança absoluta naquele mercado, aí sim ela consegue ganhar dinheiro. Ou seja, de certa forma, o negócio só valeria a pena, na visão desses autores, quando ele assume de certa forma características monopolistas. Ou seja, olha, agora eu tenho domínio total disso aqui, agora sim a gente vai fazer muito dinheiro, porque até então a gente estava na briga, agora eu ganhei a briga e daí eu vou conseguir fazer muito dinheiro com isso. Só que aí, óbvio, a linha é muito tênue, e aí por isso que o Daveni chama isso de um dilema moral em relação à competição, porque é para ser competitivo ou não é? E quando a minha empresa se torna competitiva demais, ela passa a ser um problema. Mas a grande questão é que, e por isso esses órgãos reguladores existem, é que o objetivo não é a competição pela competição, nem o objetivo é fazer com que uma única empresa domine o mercado. O objetivo é que eu mantenha o ritmo de desenvolvimento econômico. E aí a gente chega a um ponto crítico, porque esse ritmo de desenvolvimento econômico e o ritmo por tabela de inovação, vamos lembrar que desenvolvimento econômico na prática depende de inovação, ele está diretamente ligado aos incentivos que existem nesse mercado. E quando um mercado está dominado por um único player, se ele tem muita força, se ele tem muito poder de influência, justamente essa empresa que cresceu demais, que se tornou competitiva demais, isso é um desestímulo a que outros players se desenvolvam. Muitas vezes essa empresa, ela nem precisa fazer muito esforço e nem precisa de fato adotar práticas anticompetitivas. O simples fato dela existir e por ela ser grande demais, por ela ter muito dinheiro para comprar, para desenvolver novas soluções, para comprar players menores, para comprar empresas, pequenas startups que estão desenvolvendo soluções melhores, soluções mais ágeis, soluções inovadoras, tudo isso faz com que o ambiente se torne menos competitivo. No caso específico da Microsoft adquirindo a Activision Blizzard, eu nem acho que seja o caso. A Activision Blizzard é possivelmente a maior desenvolvedora de jogos third party que existe hoje no planeta, ou uma das maiores, e aí o que a Sony, no caso, alega é que o fato da Microsoft
comprar a Activision estaria trazendo para o Xbox, para o ecossistema Xbox, uma grande quantidade de propriedades intelectuais de jogos que fazem grande sucesso e que isso seria ruim para o ecossistema como um todo. Eu acho esse discurso todo um papinho da Sony, porque o mercado de games sempre funcionou assim. Você tem a Nintendo que basicamente só atua como exclusivos e nem por isso o mercado deixou de mudar e deixou de evoluir. Então, nesse caso específico, eu entendo que a Sony está fazendo a parte dela de obviamente reclamar da movimentação do outro, mas não se trata de fato de uma aquisição que vá tornar esse mercado menos competitivo do que ele é. Nesse caso específico, eu acho que não se trata disso. Mas a Sony está fazendo a parte dela, que é tentar brecar ali o avanço da Microsoft, por mais que o domínio desse mercado hoje seja da própria Sony. Por outro lado, é importante sim que a gente tenha mecânicas para organizar esses ciclos competitivos e esses ciclos de amadurecimento de um mercado, justamente porque se esse mercado evoluir demais e chegar a um ponto de consolidação onde eu não tenha mais espaço para competição ou não tenha mais qualquer incentivo para que outro player entre, primeiro, isso é ruim pela perspectiva do consumidor. O consumidor está preso a um único fornecedor, é sempre ruim. Mas isso nem é o principal problema, que normalmente se coloca, né? Agora isso vai ser prejudicial para os consumidores, como se o mais importante uma economia fosse consumir. Mas isso é um problema até menor, na verdade é que as pessoas conhecem muito superficialmente a questão econômica e essas dinâmicas de mercado. O principal problema que isso gera é a incapacidade desse mercado continuar inovando. Se eu tenho um player que domina um determinado mercado a ponto de não ser mais interessante para ninguém entrar naquele mercado e tentar desenvolver alguma coisa naquele cenário, isso significa que eu posso chegar a um processo de estagnação econômica, porque dificilmente esse player, pela própria conta e risco, vai continuar investindo, vai continuar evoluindo, vai dar saltos de melhoria naquela solução se não tiver concorrência. E você não vai ter outros agentes econômicos buscando esse tipo de evolução, justamente porque aquele cenário se tornou impossível de você competir, de você sobreviver ali, de entrar e ter qualquer chance de ganho. Portanto, num olhar macroeconômico, você não ter competição desestimula a inovação. Se eu não tenho inovação, não tenho desenvolvimento de novas tecnologias, não tenho desenvolvimento de novas soluções, eu não tenho desenvolvimento de mais nada. Aquele mercado entra num processo de estagnação, embora ele ainda esteja fazendo dinheiro. Bruno, mas e daí? O problema é a estagnação por si só? O problema é que a gente está num ambiente totalmente conectado, num ambiente hipercompetitivo em escala global. E aí, se a minha economia de repente fica estagnada, possivelmente a inovação vai vir de onde? Vai vir de uma outra região, de um outro cenário. Portanto, quando órgãos regulatórios como o FTC ou o CAD e outros que existem por aí tentam blindar determinadas movimentações de mercado, isso não é, essa galera que, não é como o próprio Davene coloca, já estimulam a competição, mas agora ficam nesse reme-reme. Não é simplesmente um mimimi de pessoas que não acreditam no potencial do mercado, né? Porque você tem os fundamentalistas de mercado de um lado e você tem os fundamentalistas anti-mercado do outro lado. Mas não se trata disso. De fato, é ruim para o consumidor se você tiver um domínio absoluto de uma única empresa. Porém, mais importante até do que isso é você ter a estagnação do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento de inovação naquele cenário. Portanto, eu manter a coisa dentro de um determinado nível, onde sim exista competição, sim existam as empresas que vão se sobressair, que vão vencer esse cenário de competição, ou que vão ter predomínio durante um período de tempo, é importante, mas ao mesmo tempo eu não posso permitir que isso asfixie a capacidade de desenvolvimento e a capacidade de inovação, porque se isso acontecer, vai acontecer nesse cenário aqui, mas certamente vai surgir em outro canto do mundo uma solução diferenciada. E aí, olhando agora pela perspectiva norte-americana, né, hoje as principais empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia do mundo são praticamente todas norte-americanas. Se eu chego ao ponto de asfixiar esse processo evolutivo, esse ciclo constante ali de desenvolvimento de um mercado
Repito, não é o caso, acredito que não é o caso da Microsoft versus Sony. Estou só usando como exemplo porque é um debate aí que ainda está acontecendo e ainda não se tem uma posição. A Microsoft acredita que em 2023 a compra vai ser concretizada, mas fato é que a coisa ainda está sob análise da FTC. Mas se eu não consigo manter esse ecossistema oxigenado, vamos dizer assim, o que pode acontecer, e é bem provável que aconteça, é que esse player, ou essa solução, ou esse desenvolvimento e essa inovação acabe vindo de um outro cenário. E aí, nesse caso, uma empresa norte-americana poderia não ser a pioneira, poderia não estar na crista da onda. Isso obviamente seria ruim. Ah, Bruno, mas nesse caso a própria Microsoft é americana e a Sony é japonesa. Você não acha que isso tá subvertendo a sua própria fala? Eu já falei que eu usei o caso da Microsoft, da compra da Activision Blizzard apenas para startar esse debate. Nesse caso específico, como eu já disse, não acredito que a compra seja uma ameaça para a competitividade do mercado de videogames. Quis usar apenas isso como exemplo. E para mostrar também que o cenário é complexo, né? Na verdade, você tem níveis dessa discussão que estão ali na macroeconomia e você tem outros níveis que estão ali a nível micro, pensando no consumo. Você tem questões que são olhadas, avaliadas a nível global e outras questões que são olhadas a nível regional, a nível nacional. Então é algo que realmente não dá para a gente ter uma resposta 100% objetiva. Olha, é isso, é aquilo, é preto, é branco, é A ou é B. Não é assim, o cenário realmente é muito mais complexo. Mas só para vocês entenderem que esses ciclos competitivos, eles são importantes para o desenvolvimento de um mercado e para o desenvolvimento econômico como um todo. Pelo menos no modelo econômico que a gente tem hoje, esse ciclo competitivo funciona como um poderoso agente de incentivo para que as pessoas, para que as empresas, as organizações continuem trabalhando, continuem evoluindo para oferecer soluções cada vez melhores. Muito bem, meus amigos, essa foi a nossa reflexão de hoje. Aproveito mais uma vez para agradecer a todos vocês por acompanharem o meu trabalho ao longo de mais um ano. Aproveito também para desejar boas festas, excelente passagem de ano para todos. Estamos aí na semana de Réveillon e nos vemos em 2023. Um grande abraço, até lá!